Bem, minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa casa para juntos novamente estudarmos o Espiritismo, mais notadamente aprendermos as lições do Mestre Jesus, sob a perspectiva dessa doutrina tão bela e que tanto nos esclarece e nos conforta também. Então hoje nós temos o prazer de receber nossa irmã Gilca Miranda, tá certo? Que é da Casa Chico Xavier, casa irmã nossa aqui, próxima a nós em todos os sentidos, e que vai trazer um tema muito bonito, um tema que é controverso, que quando a gente vê assim, será que Jesus falou isso mesmo? Ela vai abordar esse tema aí pra gente, que se não me engano está no capítulo Moral Estranha, não é? Do Evangelho de São João. Porque realmente, eu não vim trazer a paz, mas a espada. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Então nós vamos aprender nessa tarde com a nossa irmã, Gilca Miranda. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer alguns comentários aqui. Hoje tivemos a satisfação muito grande, né, de entregar mais um enxoval das mãezinhas, né, do nosso projeto Alinhando Mães, que é um projeto que a gente começou na perspectiva de atender as mães aqui da região, né, do nosso entorno, em situação de vulnerabilidade. E às vezes a pessoa até pensa, mas tem aqui nesse bairro, mas em todo lugar tem, né? Quando a gente procura, a gente encontra realmente as pessoas que estão realmente com dificuldades, porque a dificuldade, muito embora acho que a gente tenha atendido, são dificuldades financeiras mesmo, né? São pessoas realmente carentes do ponto de vista social, mas existem outros tipos de carências, né? Outros tipos de vulnerabilidade. Às vezes, uma gestante, ela até tem uma condição financeira, mas tem um casamento que é complicado, existe algum tipo de violência doméstica, né? Ou outras dificuldades, problemas mentais, o problema das drogas, que é muito forte. Então, hoje nós entregamos um enxoval para a menina, meu Deus, a coisa mais linda, o bebê, teve a oportunidade de conhecê-lo, mas a mãe o abandonou. Não foi uma mãe que a gente conseguiu acompanhar, porque a ideia do nosso projeto é acompanhar durante todo o pré-natal. É uma parceria que a gente faz com o posto de saúde aqui da Nova Caruaru. E a ideia é acompanhar o pré-natal, dar aquela orientação às mães, né, chegar junto, meio que incentivar elas a fazer esse pré-natal, a seguir aquelas orientações do posto. Então, uma tabelinha que a gente faz, o posto nos ajuda, recomendando elas para a gente e a gente recomendando elas ao posto. Então, tem funcionado bem esse trabalho. E a ideia é a gente visita as mães nas casas dela para identificar quais são as suas necessidades, né, quais são as suas maiores carências, as mais prementes, que são muitas, né? A gente tem visto casos assim, muito delicados. Há casos são coisas assim que a gente recebeu uma cama para doar, uma cama de solteiro, e ficamos felizes porque tinha uma pessoa que precisava, e essa cama tinha um baú nela que dava para a pessoa que não tem um guarda-roupa para ela poder usar. Só que o problema é que a cama simplesmente não cabia na casa da pessoa, porque é um vão apenas e não tinha como colocar aquela cama. Então a gente teve que passar para outra mãe, né? Então são muitas carências. O problema das drogas ele é muito forte. Então essa mãe que a gente visitou hoje, que ela não estava contemplada no projeto, mas que foi um pedido que foi feito a gente para atender ela também, ela teve um neném e na própria maternidade ela abandonou. Então o neném ficou lá, mas graças a Deus teve uma parente dela que ficou para cuidar e certamente ela deve assumir, o conselho tutelar já está tomando as providências, e ela que deve ficar, porque a mãe tem problema com as drogas, né? Então ela tem as crises dela, enfim. Mas assim, a gente fica feliz de saber que pelo menos um auxílio imediato, assim, né? Aquelas coisas mais urgentes, o garoto vai poder receber, e que graças a Deus tem uma pessoa que vai cuidar dele. A gente ficou feliz quando chegou lá e viu um olhar dessa pessoa, que era um olhar realmente de amor, quando via a criança, que era a coisa mais linda, é Theo o nome. Então, a gente fica feliz com isso. Pois bem, então a ideia desse projeto é que a gente não dê apenas o atendimento material, mas um outro apoio, a orientação sobre os programas de governo que existem, que podem dar o suporte àquela família, um olhar um pouco mais global sobre a necessidade da pessoa, né? A própria moradia, a gente não teve nenhuma intervenção ainda na moradia de ninguém, mas é um olhar também que a gente tem para ver se está precisando de alguma coisa, que às vezes a necessidade imediata é um telhado, é uma coisa assim. Então, é material, mas também tem as outras questões de uma orientação sobre a amamentação, que o posto de saúde já dá, mas às vezes mesmo ela recebendo essa orientação lá, mas quando chega na prática, elas às vezes titubeiam, têm dificuldade.
Então, enfim, a ideia do projeto é dar esse atendimento um pouco mais, que vai além da entrega do enxoval. Só que o enxoval ele é bom porque ele abre as portas, né? Você chega, dá aquele auxílio imediato e a pessoa ganha um pouco da confiança porque é difícil você receber pessoas que você não conhece bem na sua casa. E tem feito também um trabalho para trazer elas aqui ao centro. Temos conseguido em alguns eventos, a gente traz elas para cá, faz para elas, né? Um evento especial para elas. A propósito, estamos preparando o nosso bazar, que a ideia é que esse bazar, toda a renda dele seja revertida para essas mães, certo? Enfim, são esses aí os primeiros avisos que a gente tem para dar. Ao final, vou dar mais alguns outros avisos, tá certo? Mas agora, para não nos alongarmos muito, para não tirar o tempo da nossa irmã, vamos fazer a nossa prece. Eu pedir ao nosso Tarcísio, por gentileza, venha fazer a prece. Boa tarde a todos. Agradecendo ao pessoal que veio a primeira vez aqui na nossa casa, que volte sempre. Estamos sempre com as portas abertas. Agradecer a nossa irmã Gilca Miranda, que sempre muito solícita quando a gente convida, ela está pronta para nos atender e nos dar essa bênção de suas palestras, né? De seus tão belas palavras. Nesse momento vamos nos concentrar, vamos pedir a Deus uma proteção, agradecer a Deus por tudo de bom que tem acontecido conosco, a nossa fé, a nossa luz, que nos dê sabedoria, que nos dê serenidade, habilidade para sabermos resolver os problemas que às vezes aparecem em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos irmãos. A Deus que nos ilumine, que proteja todos que estão nos hospitais, que sofrem, aos irmãos que estão sempre precisando de luz. Tenhamos todos uma boa palestra, nos iluminando nossa irmã Gilca, porque o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar por iniciar essa parte dos nossos trabalhos. Então, com a palavra, nossa querida amiga e irmã Gilca Miranda. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Olá, deixa eu aqui mesmo, posso segurar, mas já estou pertinho. Olá, prazer estar aqui de novo nessa casa, agradecer a Alan, todos que fazem parte daqui desse centro, aqui em Nova Caruaru, que traz bênçãos, luz, a nossa doutrina, que enfrenta desafios, né, num momento de transição. E trazer mais uma passagem do Evangelho, né, da palavra do Mestre Jesus. E é interessante porque esse tema, que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala estranha moral, de fato, esse título em que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a gente pensa, olha, Jesus é chamado Príncipe da Paz. Ele é conhecido como Príncipe da Paz. Como é que é possível ele, o nosso governador espiritual, né, do nosso planeta, que nas suas passagens de amor, de harmonia, de fraternidade, o que, aliás, a característica maior de Jesus é o amor. O amor em execução, que é a caridade, porque o resumo da doutrina do Mestre Jesus é a humildade e a caridade. Tanto que Jesus disse assim, ninguém não vai ao Pai, não tem uma passagem que ele diz isso? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Alguém poderia dizer, mas por que Jesus está dizendo isso? Então tem que ser cristão? Não. Significa que... E a Gênese, que é o último livro da codificação, ela traz isso, que a gente vai chegar a um patamar evolutivo que a gente vai ver Deus. Né? E é bem interessante que a Gênese faz como se fosse o cume de uma montanha. A gente vai se elevando, e a proposta do Espiritismo é exatamente essa. A gente não tem uma existência única, a gente vive várias experiências, a gente vai galgando a essa evolução. Então, quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim, é que a gente precisa fazer a construção que Ele fez, ao ponto de Ele ser sinônimo de caridade, da verdadeira caridade. Então, veja, lá na pergunta 886, Kardec perguntou, qual é o sentido verdadeiro da caridade? Conforme entende Jesus. E a resposta da espiritualidade é belíssima. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias
e perdão das ofensas. Então veja, se Jesus é a caridade em pessoa, e se ele já entendia, não só entendia, ele vivenciava, ele era a exemplificação. Diferente de muitos missionários, Jesus viveu plenamente tudo aquilo que ele ensinou. Então, será que a espada não vai ter outro significado, não vai representar algo muito além? E essa passagem de Jesus faz a gente pensar exatamente sobre isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Bem, foi ele também que disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Então Jesus vem trazer a pacificação. E aí o herdarão a terra é exatamente essa possibilidade que a gente tem quando a gente chegar, né, e a gente está aí numa perspectiva de mundo de regeneração, da gente ir se pacificando. Alguém pode até estranhar, né, porque a gente está vivendo tantos desafios nesse momento, principalmente ainda muito discurso de ódio, ainda muita violência, mas a gente também está vivendo num momento de muita ebulição, né? Há muita tensão, ainda muita carga explosiva, há ainda muita falta de reflexão na comunicação e, lógico, é lamentável, porque a gente agora tem um excesso de comunicação, né? A gente antes, para falar com a pessoa, tinha que se encontrar com ela. Hoje não, a gente tem vários meios de se comunicar. Claro, ainda há muita cólera, mas tem uma passagem também que Jesus fala que daria a paz para nós. Eu vos darei a paz, a minha paz, não a que o mundo dá. Então, diante desse texto, a gente pode juntar com este outro e entender, juntar o sentido de que Jesus se preocupava tanto com a paz em nós, e aí a gente vai compreender que esse sentido é um outro sentido que Jesus quer falar, porque paz ele estabeleceu. Quem não se recorda lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, ele diz: ouviste o que os antigos diriam, não é? Quem matar será condenado. Eu, porém, vos digo que aquele que ofendeu o outro também receberá condenação. Claro que a gente tem que entender a condenação, não aquela condenação eterna, claro, não a condenação do inferno. Mas o que é que ele quis dizer? Que todo ato violento fere a lei de amor. Porque a gente às vezes não mata alguém, não é só quando fere fisicamente. As palavras podem ofender. Então veja quando Jesus ele tem uma visão tão pacificadora, que ele traz, os antigos disseram que não é para matar. Porque não tem lá no mandamento, não matareis? Mas esse matar não é só fisicamente. Às vezes a gente pode matar alguém, matar os sonhos. A gente pode ofender tanto uma pessoa que fica até difícil voltar atrás. No direito, né, no mundo jurídico, diz assim, o status quo, voltar ao status quo, voltar ao que era antes, fica muito difícil. Precisa até contar com o perdão do outro. É feito uma folha de papel que a gente amassa, quer desamassar e não consegue. Então, fica caracterizado aí que a paz, no sentido pacificadora, no sentido que nós herdaremos essa pacificação, Jesus trouxe. Então, a paz em nós não resulta apenas de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade e consciência, e principalmente dever cumprido. Tudo gira em torno disso, né? Então, o mundo não nos dá essa paz. Porque antes de qualquer coisa, significa essa paz interior. Então, na verdade, Jesus traz sim a pacificação. É tão bonito ver Jesus nessa... E eu quero primeiro trazer essa visão, né, de pacificador de Jesus, para depois a gente poder interpretar o que ele quer dizer com a espada. Veja que na parábola do bom samaritano, Jesus dá um exemplo. Jesus era judeu, e não foi por acaso, ele veio, né, do povo judeu. Aquele povo que veio dos hebreus, dividido em 12 tribos, e uma delas era a tribo de Judá, de onde surgiram os judeus, e Jesus vem como judeu. Mas quando ele cita
descreve a palavra do bom samaritano, ele dá um exemplo de quem? De um samaritano que era inimigo do povo judeu, ou seja, inimigo do povo dele. Para mostrar o quê? Que não importa de onde venha o bem. Quando ele mostra aquele homem caído, que primeiro passa um doutor da lei, né, um sacerdote, e não olha para ele, segundo passa um levita, age da mesma forma, e o samaritano vai lá, recolhe aquele homem, cuida dele e ainda paga a despesa dele numa hospedaria. Então, o doutor da lei fica tão resistente que quando Jesus pergunta quem é o próximo dele, ele nem responde samaritano, né? Porque ele não admite nem falar a palavra samaritano. O que é que ele diz? Aquele que agiu com misericórdia com ele. Então, Jesus é um verdadeiro pacificador, ele traz essa visão de pacificação. Veja que naquela passagem da mulher adúltera, Jesus também traz uma visão de uma mulher, o que, aliás, a sociedade, e hoje, com as... O que é que os jovens falam, né? É bloquear, não, é cancelar, né? Os cancelamentos. Hoje ainda é pior. Para vocês terem ideia, eu estou atuando na área da educação, né? E a gente vê ainda uma questão de cancelamento, por exemplo, de bullying em escolas, que é um absurdo, né? De crianças que são seres em desenvolvimento excluindo outras crianças, inclusive pessoas com deficiência, crianças com deficiência, são um alvo, às vezes até preferido, né? Que muitas vezes vê o quê? Ainda fruto de um preconceito da sociedade, fruto do que essa criança vive em casa. Eu vi recentemente uma pesquisa mostrando que crianças foram colocadas, crianças pequenas, e elas, para brincar com o menino com deficiência, as crianças pequenininhas iam brincar sem fazer diferença nenhuma. Elas colocavam 2 espaços, 2 ambientes para a criança escolher se queria ficar sozinha, se brincar com aquela criança com deficiência. As crianças pequenininhas iam direto brincar com o menino, mas as crianças, quando eram maiores, ela não ia, preferia brincar sozinha, excluindo. Por quê? Porque já havia adquirido, muitas vezes com os pais, com a família, né? E no contexto geral. Então, completamente incompatível ainda na nossa sociedade, né? Inclusive nas redes sociais, o que eu tenho dito muito nas reuniões dos pais, o risco que a gente tem hoje, né, desse excesso de informação, né, para que a gente possa orientá-los. Então, veja que um dia, quiçá um dia, esses ensinamentos das parábolas de Jesus estarão em todos os lugares, inclusive nas escolas, para que as pessoas... Claro, gente, que a linguagem não vai ser exatamente igual. Não à toa que algumas passagens... Não é à toa que Jesus disse parábolas, para evitar as más interpretações. Porque a parábola é uma história. E cada vez que a sociedade vai evoluindo, vai interpretando de forma melhor. Por isso que a parábola, ela vai como um invólucro que ela vai seguir a eternidade, é a verdade que segue como uma cápsula da verdade. Por isso que Jesus falava diretamente com os discípulos, que apesar deles não serem espíritos evoluídos como Jesus, mas eram espíritos, digamos, que tinham uma certa pureza, apesar de espíritos considerados pela sociedade ignorantes, mas que eram capazes de compreender. Claro, nem todos os discípulos compreenderam, né, de uma forma íntegra, mas eles podiam conversar de forma direta. Então, veja que a pacificação que Jesus diz que veio dar paz, ele não falava dessa paz que nós muitas vezes esperamos. Qual é a paz que a sociedade espera? Uma paz de comodidade. Se for perguntar às pessoas o que é felicidade, paz e alegria, seria de preferência ganhar na Supercena, né? Às vezes a pessoa fica pensando numa felicidade, falou sobre isso agora, né? Eu vou me aposentar, então eu vou ser feliz, porque eu vou ter uma paz do descanso, que às vezes gera uma depressão, né? Gera uma comodidade, gera doenças, porque a nossa essência como um ser, né, crístico que nós somos, nós temos o DNA, né, do nosso Criador. Então, nós temos a essência
da evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes, né? O próprio livro do Espírito nos explica isso, né? Não temos uma tendência para o bem e para o mal, mas tem um chip conosco. Está lá na pergunta 621 do livro do Espírito, quando diz, né, onde é que está a lei de Deus. Alguém poderia dizer, né, o próprio livro do Espírito podia ter respondido, está no livro do Espírito, né? Ou na codificação, ou para alguns religiosos, na Torá, né, em algum livro. Não, está na nossa consciência. Deus nos colocou a possibilidade de criar essa pacificação. Então, Jesus, quando traz isso, a paz, é a paz da gente poder selecionar as nossas palavras, o nosso pensamento. Quando a gente seleciona as palavras, evitando situações verbais desnecessárias, perturbadoras, criando, inclusive, formas, pensamentos, no caso do pensamento e das palavras, também criando formas. Numa das obras dos livros da obra, uma delas, né, de André Luiz, há um dos benfeitores que diz isso, né, de que esses pensamentos e palavras, elas vão para o mundo espiritual trazendo pacificação ou perturbação. Então, por isso que Jesus traz já essa paz desde da forma como a gente expressa. Tanto que o Evangelho, quando fala, né, que Jesus, nessa passagem de Jesus, quando as pessoas usavam a palavra raca, que é uma palavra naquela época como se fosse um louco, ele, né, já condenava, no sentido da gente poder ampliar. Então, veja que esse capítulo 23, quando fala da estranha moral, é bem interessante, porque ele menciona várias passagens, entre essas, né, não vem trazer a paz, como, por exemplo, odiar os pais, porque tem uma passagem de Jesus que ele fala. Mas aí, odiar, naquela época, é tão interessante, gente, que se a gente escrever um livro hoje, daqui a 200 anos, 100 anos talvez, não sei nem 200, né? Talvez a palavra não tenha o mesmo sentido. Tem palavras que a gente usou quando era criança, que os nossos filhos, ou talvez os filhos sim, mas os netos talvez nem conhecerão, não é? A gente hoje, as mulheres usam ruge ou blanche, mas há pouco tempo usava ruge. Então, algumas palavras, imagina a margem de 2000 anos, as palavras, elas vão se modificando, né? Tanto, eu achei tão interessante que um dia desse eu vi uma pessoa que faz pesquisa do livro de Chico, dizendo que estão fazendo agora um acervo dos livros de Chico para preservar os originais, para que não haja risco de depois, né? Olha que o livro é bem recente, né? Chico morreu faz pouco tempo, relativamente pouco tempo. Imagine naquela época. Então, a palavra odiar aí, né, dos pais, seria amar menos, para que, lógico, quando João, que foi o único discípulo que não correu, né, quando houve ali, né, a via sacra e tudo, que acompanhou Jesus e Maria, foi João, que era um menino, né, um jovem menino. E naquele momento Jesus fala: filho, eis aqui a tua mãe, né? Mãe, eis aqui teu filho. Para provar o que com isso? Que nós fazemos parte de uma família universal. Também, quando Jesus conversava, alguém disse: tua mãe está aí, e teus irmãos. Ele disse: minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Né? Ampliando a visão da família, mostrando a importância da família espiritual. Então, veja que a estranha moral é exatamente mostrando que existem passagens. A gente precisa compatibilizar qualquer expressão do Mestre Jesus com tudo o que Jesus significa. Jesus significa a expressão de amor maior. A sua doutrina representa a expressão da caridade e da humildade. Então, tudo que vier de Jesus tem que ser representativo do amor, né? Da maior expressão de amor. Então, os outros títulos, né, que tem nesse capítulo 23, odiar os pais, abandonar, né, seria no sentido até, né, aquele que houver deixado pelo meu nome, mostrando que muitas vezes a gente, quando você segue o Cristo, o Evangelho de Jesus, às vezes a gente é incompreendido pelos amigos, pelos familiares, pela sociedade.
E quantos daqueles que são referência na humanidade que foram incompreendidos? Que diga Paulo, o que era Saulo, o grande propagador do cristianismo, foi abandonado por toda a sua família, pelos amigos, pelo pai, pela mãe, por todos. E até que ele tentou, né? Ele tentou que houvesse um contato, mas quando ele viu que não tinha jeito, porque o pai dele simplesmente escorraçou ele, né? Não admitia que ele pudesse ser um propagador, né, da mensagem cristã. Então, essas passagens mostram, e aí a gente entra para não vir trazer a paz mas a espada, a gente precisa compatibilizar com a personificação da doçura e da bondade de Jesus. Pode parecer uma contradição, né, até uma blasfêmia, mas a gente não pode colocar ao pé da letra, porque se fosse ao pé da letra, aparentemente seria uma certa discórdia, uma certa perturbação. Mas o Evangelho vem explicar exatamente que, primeiro, Jesus veio, trouxe toda a sua lei de amor e foi completamente, muitas vezes, compreendido. Tanto que muitos que seguiram as mensagens do Mestre depois se perderam. Houveram abusos e falsas interpretações, ou não houveram? Não é? Que digam as guerras santas. É lógico que a mensagem pura, a mensagem sublime, ela sobreviveu, porque é uma mensagem verdadeira, ela se engrandeceu, mas ela foi completamente deturpada, e houveram lutas em nome do Cristo. Mas não foi a mensagem, o cristianismo, a mensagem cristã, ela é intocável. Porque, como eu aqui falava, eu falei de alguns exemplos, né? Da forma como Jesus trouxe a pacificação, o amor por todos, pelos pecadores. Ele diz, eu vim pelos doentes. Aliás, os doentes eram todos. Porque os pecadores, aqueles que ele teve contato, mas imagina aqueles considerados poderosos, também não eram doentes? Talvez fossem até os mais, né? Os doutores da lei, que ele era muito duro com os doutores da lei. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, né, da mensagem cristã e mesmo assim deturparam. Veja que o Evangelho, ele lembra que antes mesmo do Cristo já tinha algumas mensagens, como por exemplo a mensagem, há aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo, a mensagem de Sócrates. O Evangelho, inclusive, na sua introdução, mostra que muitas mensagens desse filósofo maravilhoso, que não deixou nada por escrito, mas deixou seus discípulos, principalmente o mais conhecido, que é Platão, né? E depois foi mestre de Aristóteles. Mas ele não deixou nada por escrito, mas deixou lições belíssimas, que até hoje são estudadas, inclusive, nas faculdades. E inclusive, foi considerado um revolucionário. Em nome, inclusive, entre aspas, para aqueles, de uma certa democracia. Por quê? Porque ele trazia ideias. Sócrates usava de uma inteligência espetacular. Ele fazia diálogos, ele fazia perguntas, porque havia muitos conceitos que vinham de muito tempo e as pessoas estavam acomodadas. Então ele conversava com os jovens, fazia ele pensar, e aquilo, para os poderosos da época, foi considerado perigoso. E ele já trazia, claro, Sócrates não tinha, né, a grandeza, a evolução espiritual do Mestre Jesus, mas foi um espírito que trouxe uma iluminação que não foi acolhido à época, mas, digamos assim, ele foi um precursor, porque ele deixou as suas ideias, ele era tão brilhante, que quando foram perguntar a ele, Sócrates, mas tu estás preso? Ele disse, preso eu? Preso é quem tem vícios. Esse é o verdadeiro escravo, eu sou livre. Ele sabia que havia uma continuidade, ele tinha certeza da continuidade da vida. Então, quando Jesus vem, já havia um declínio, um certo declínio, né? O Evangelho traz um esclarecimento sobre isso, um certo declínio do paganismo, que era, embora ainda houvesse muitos daqueles que acreditassem, né, em vários deuses, ainda existiam muitas ideias politeístas. Mas houve um certo declínio e aí
houve uma recepção para muitos, né, aqueles que, digamos assim, aqueles que conseguiram propagar, né, que conseguiram de uma forma tão grandiosa, né, que chegaram, né, não negaram Cristo, mas tiveram muitos que interpretaram a seu bel prazer. Então surgiram muitas seitas. Veja que a mensagem de Jesus era de caridade, fraternidade e amor ao próximo. Tanto que em algumas passagens aqui o Evangelho lembra que Jesus já sabia que as suas palavras iam ser mal interpretadas. Porque não entenderiam ou porque não queriam entender. Porque é diferente. Às vezes as pessoas não entendem e às vezes não querem entender. Por que não quer entender? Porque fere o seu interesse. A gente tem que ter muito cuidado como cristão, né? Porque o entendimento, o estudo, né, às vezes leva a conflitar com alguns interesses. E aí a pessoa não quer entender. Até que entende, mas não quer. Porque diz, não, a mensagem até aqui tá bom, mas até aqui para cá mexeu com o meu interesse, eu não vou adiante. Então, é lógico que houve uma deturpação. Muitos cristãos perseguidos depois se transformaram em perseguidores. Então, as maiores guerras foram as guerras das religiões, foram as mais cruéis. A gente tem até que ter cuidado, né? Porque a gente diz assim, não, a Idade Média foi muito cruel, a gente nem sabe se a gente estava nesse meio aí, né? Nós somos reencarnacionistas, então a gente não sabe. Onde se utilizou muito o nome do Cristo, né, para cometer atos absurdos. E o Evangelho faz a pergunta espetacular: a culpa é da doutrina do Cristo? A gente está falando das guerras santas, mas será que não tem guerras hoje também? E aí é tão interessante que ele diz assim, não tem mais as guerras sanguinolentas, né? Não tem. Mas tem as guerras dos conflitos, dos discursos de ódio, das agressões. Como eu estava dizendo, agora os veículos de comunicação são muito mais amplos. Antigamente, né, para a gente bater boca, precisava de proximidade, agora não precisa mais. Tem um lado positivo, claro. Nada que é feito, né, a ciência que vem, a ciência tecnológica, ela traz muitos benefícios. Então, a culpa não é da doutrina do Cristo, porque Jesus chegou a falar no amor mais amplo que existe, que é amor aos inimigos. Que a gente também tem que ter cuidado, para não interpretar de forma errada. Jesus não disse para a gente andar agarradinho com quem quer fazer mal para a gente. Andar de braço dado, confiar em estar querendo prejudicar. Não! O amor a que ele fala, a que ele se refere, é não querer o mal do outro, é orar por ele, é perdoar, né? É diferente. A gente não vai ter confiança com uma pessoa que está querendo nos prejudicar, como a gente tem com um amigo, com alguém que nos quer bem, né? Com alguém que a gente tem afinidade espiritual. É diferente. Mas esse amor amplo, veja que a culpa jamais seria da doutrina do Cristo, porque a amplitude de amor, ora, imagina naquela época como ele deve ter contrariado. Ainda contraria, né? Porque as pessoas, em nome da religião, brigam. Veja, a gente tem quantas comunidades cristãs existem? Inúmeras. Cristãs. Não é? Inclusive nós, que muitos não sabem, né? Que nós somos cristãos, que nós seguimos Cristo, que Ele é nosso guia e modelo, que Ele é nosso governador, que Ele é o Espírito evoluído e que Ele, porque isso é uma pergunta, mas Jesus vai voltar, Ele já nunca deixou de estar aqui conosco. Então, esse amor aos pecadores, esse amor aos inimigos, que infelizmente a gente fala de guerra santa, não existe mais sangue, mas ainda existe muitas pessoas aliadas ao cristianismo, que nós estamos falando da doutrina do Cristo, e que intitula, essa que salva, essa que não salva, né? Às vezes a gente tem que ter cuidado até dentro do nosso próprio
que a gente também tem que falar do nosso ambiente, né? Porque a gente também não pode pensar que é tanto que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade. Não, a salvação não é fora do Espiritismo, é fora da caridade. E a caridade tem uma amplitude muito maior. Por isso que Jesus, muito bonita e muito ampla, essa resposta da espiritualidade, com base na amorosidade do Cristo, porque as pessoas pensam muito em caridade, dar as coisas, é a caridade material, mas a caridade moral, né? Essa caridade do silêncio, quando a gente tem que silenciar. E aí, a cada momento, a gente falar aquela palavra certa. Às vezes a gente quer falar, será que é melhor ter razão ou ter paz? Às vezes, sob esse manto da verdade, a gente é capaz de agredir. Onde às vezes você está coberta de razão, mas está coberta de violência também. Eu estou falando coberta no sentido da pessoa, né? Então, essa visão de Jesus da parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, né? Enfim, de toda essa... quando ele diz assim, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, é exatamente isso. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome. Já aconteceu. Porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Né? É isso que eu já falei. Né? Então, o Evangelho mostra que Jesus já mencionava naquela época de que viria o Consolador prometido. Claro que a gente não vai imaginar. Interessante que eu mesmo, confesso a minha ingenuidade, achei que quando a gente se encarnasse, quando a gente chegasse lá no mundo espiritual, todo mundo ia ver que os espíritos tinham razão, né? Não. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, que é o maior representante de Deus aqui na Terra, e é o nosso governador, e os nossos amigos, né, os guias espirituais, que são os seus missionários, não vai violar a consciência de ninguém. Não vai violar. Agora, claro, vai chegar uma hora na nossa etapa evolutiva que a gente vai sim compreender que há reencarnação, que há comunicação, né? Entre o mundo físico e o mundo espiritual, e todos os princípios da doutrina espírita, que há morada em outros mundos, enfim. Claro que isso acontecerá naturalmente, porque é lei universal, não é lei da Terra, é lei de todos os mundos. E é interessante que ele, lá no Evangelho, ele vai dizer assim, todos se porão sob a mesma bandeira, a da caridade. Por isso que no futuro, Kardec disse isso. Porque qual é a doutrina? O Espiritismo é a doutrina do futuro? Não. Não é o futuro. Não vai ser a doutrina do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. E qual é o futuro das religiões? Acreditarem nesses princípios, que é a lei universal, e aí a bandeira sobre a qual todas estarão é o amor, é a caridade, que é o amor, é a caridade, a caridade é o amor em ação. Aliás, a introdução do Evangelho fala sobre isso, gente. Por que o Evangelho aqui trata? Ele vai dizer assim que o Evangelho, né, de Jesus é dividido em 4 partes, né? Conta da história de Jesus, da vida de Jesus, os milagres, mas o Evangelho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar das leis morais, que é onde todo mundo se encontra. Todas as religiões se encontram nas leis morais, na fraternidade, na caridade, né? Aliás, a caridade vai reunir todas as virtudes numa só. Então, passou-se séculos, quando a gente teve guerras sanguinolentas, mas a luta ainda completamente equivocada, né? Mas agora o foco não é mais, né? O cristão não passa mais esse risco de morrer na fogueira, por exemplo, se for um médium, né? Mas existem lutas ainda de ordem moral. As lutas hoje, né? Porque o cristão, para se manter, né, nos seus princípios, e eu vou dizer, talvez como nunca agora. Nós agora que estamos encarnados nesse momento, eu considero uma responsabilidade muito grande, mas também, né, uma responsabilidade que a gente está vivenciando, né, o alvorecer aí de uma nova era. Agora, também é um desafio, porque como ainda
a gente está vivendo um momento de ebulição, a gente está vendo muita coisa, né? Muito conflito, muito embate dentro da nossa própria família. Esse excesso de informação está deixando todo mundo muito agitado. É TDAH, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando a nova geração aí, né, de jovens, de crianças. É impressionante o número de crianças, né, autistas e, quando não, às vezes um autismo com TDAH muito grande. E o que a gente está fazendo para cuidar dessa geração? O que a gente está fazendo para cuidar de nós mesmos, né? Para que a gente não entre nesse ritmo, nesse foco. Porque a espada que Jesus se refere, porque Jesus é pacífico, é amor, é caridade, né? É humildade. Em todos os seus momentos, desde o seu nascimento, na manjedoura, né? Que ele traz, que aliás é o primeiro passo do Sermão do Monte, é a humildade. Porque se eu tiver isso, olha, quem leu aquele livro Paulo Esteves sabe disso. Paulo achava que quando chegasse em Atenas, era o sonho dele chegar em Atenas. Porque cada lugar que ele chegava, ele criava uma comunidade. Então ele estava, né, saltitante para chegar em Atenas. Quando chegou lá, começou a falar, e escutaram ele. Mas quando ele começou a falar de humildade, de renúncia, da essência da mensagem do Cristo, foi o que aconteceu. Foi escorraçado. Por quê? Porque eles, né, se sentiam muito sabedores. Não, peraí, esse negócio de humildade, igualdade. Se a gente não tiver humildade, essa espada a que Jesus se refere é principalmente a nossa luta contra nós, contra nossas imperfeições. E o Espiritismo traz isso de uma forma, de uma amplitude muito grande. Porque, veja, quando ele diz assim, imagina se a gente tivesse uma vida só, né, uma existência só, e a gente compreender a justiça de Deus. Quando a gente entende a luz do Espiritismo, que a gente teve as experiências, e que a gente tem um resultado daquilo que a gente escolheu, não é à toa que quando... Vocês lembram daquela passagem de quando Pedro corta a orelha do soldado, o que é que Jesus diz? Pedro, embainha tua espada, porque aquele que usar a espada, da espada perecerá. Aquele que lançar a mão da espada, ou seja, usar a espada, né, para matar, também vai perecer pela espada, já mostrando a lei de causa e efeito. A justiça, claro, a justiça de Deus está aliada à misericórdia dele também. Por isso que os débitos da gente sempre são... A gente pensa, às vezes, quando passa por uma dificuldade, meu Deus, porque pode ter certeza que está parcelado o débito. Poderia ser pior. Então, a experiência que a gente vive, né, quando ele diz assim, eu não vim trazer a espada, é nos tirar desse lugar de comodidade. Pacificação. Jesus trouxe a paz. Por isso que ele diz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. O que é a paz que o mundo dá? De comodidade, porque a nossa imaturidade é tão grande que a felicidade que a gente almeja... Olha aí, se a gente for colocar um microfone e perguntar às pessoas qual é o sonho de felicidade. Coisas materiais, talvez fama, né? Os jovens, a maioria quer. Alguns mais adultos também. Poder, fama, dinheiro. Eu não estou dizendo, gente, que você não possa aliar isso, desde trabalhado, né, com recursos lícitos, você chegar a uma certa... Você se cuidar, né? Isso é natural. Se cuidar, ter recursos materiais. Mas é isso que traz a felicidade efetivamente? Então, quando Jesus nos mostra essa espada de luta, primeiro, se a gente for olhar à luz de ser espírita, a gente tem que estar lutando, porque existe muito preconceito. A luta das ideias.
Mas será que é só a ideia espírita que luta, gente? Os próprios cientistas lutaram por essas suas ideias. Galileu Galilei quase morre, porque trouxe uma verdade. E tantas outras ideias científicas, porque o espiritismo alia a ciência, né, a filosofia e a religião, mas o seu ápice é a religiosidade. Não é assim. Não é que, falando de Kardec, por exemplo, Kardec é muito lembrado como cientista, né? Que ele o era, um professor, intelectual. Mas, eu não sei se alguém aqui já leu o livro Viagem de 1862, que é um livro fininho, que é contando as viagens que Kardec teve. E certa vez, numa das viagens dele, ele foi consultado porque havia muita polêmica e discussões nos centros espíritas que estavam se formando. O que é uma coisa muito rara de acontecer, né, gente? Não há ninguém discute, ninguém briga, principalmente em ambiente religioso, né? Em nenhum ambiente existe, mas existia nesse daí, né? Alguns bilíngues, algumas coisas. E aí perguntaram a Kardec, já que ele era um homem de muita razoabilidade, um homem da razão, a quem ele ia dar a verdadeira razão. Olha, quem está certo aqui nessa discussão? E Kardec, depois de ouvir, ele disse: eu vou apoiar aquele que agiu com caridade e humildade. Porque quem agiu com caridade e humildade, muito mais do que querer ter a razão, muito mais do que seguir a questão doutrinária, esse é capaz de se corrigir. Então, às vezes a gente lembra tanto do aspecto científico, né, de intelectual, mas veja que Kardec era um homem evangelizado. Tanto que ele, mesmo com dificuldades financeiras, ele concedeu muitos cursos de graça, que era a forma dele fazer a caridade, o que ele poderia. Porque caridade é também você dar o que tem de si. Porque dar coisas materiais, aliás, Emmanuel faz um comentário espetacular sobre isso. Quando a gente dá as coisas materiais, a gente está dando o que não é da gente, né? Porque tudo que é material é emprestado. Quando você dá de si uma palavra, né, um entendimento, uma paciência, né, aí a gente está dando algo de nós. Como Jesus fez. Ele se entregou inteiramente. Então, é muito interessante essa passagem, né, de Jesus, que ele é aí converter a espada em cruz redentora. É imaginar a espada como essa cruz de Jesus. Né? E usar essa espada para lutar contra os nossos maiores inimigos. Quem são os nossos maiores inimigos? Será que alguém poderia dizer qual é o maior inimigo que a gente tem? Alguém se habilita? É a nossa solidariedade. Sim, exatamente. Somos nós mesmos, né? A luta contra nós mesmos é muito grande, porque a gente está numa caminhada de evolução. Claro que não é para a gente se desanimar, porque a gente também não vai, né, conseguir avançar de uma hora para outra. Né? Às vezes as pessoas se desanimam porque quer dar salto e a natureza não dá saltos. Mas às vezes as pessoas também usam esse argumento para se acomodar. Então às vezes não dá salto, aí não anda passo nenhum. Né? A gente ter certeza que a gente está caminhando, dando passos, um caminho que a gente está bem distante, acho que não chega nem no dedinho da unha dele, mas nós estamos ter certeza que a gente está caminhando. E é muito importante quando Jesus mostra essa necessidade da gente lutar, e hoje mais do que nunca, a gente precisa lutar, porque tem muita coisa para desviar a gente do caminho, muita coisa. É muita coisa atrativa, né? É muita coisa. Hoje a disponibilidade de filmes, de séries, que o povo entra e esquece, né, do nosso compromisso com a nossa evolução. É tanta coisa que desvia a nossa mente daquilo que vai fazer a gente evoluir. Não quer dizer que a gente não possa aproveitar as coisas da vida, não, gente. A gente está vivendo no mundo, o Evangelho diz isso muito, é o homem do mundo. A gente tem que ser uma pessoa do mundo, né? Quer fazer uma viagem, que aproveita as coisas que o jovem aproveita, mas até que ponto a gente só está vivendo, né, no efeito Nutella, se lambuzando e deixando com que o nosso progresso, né, espiritual, né, para que a gente possa avançar na nossa profissão, nos nossos papéis aqui, como pai, como mãe, como filho, como filha, como estudante, né,
como participante do nosso movimento espírita, que ainda está em lutas. Então, essa espada que Jesus mostra, agora tem uma coisa, é interessante aquela pergunta do livro Espírito, eu acho que era 909, que diz assim, se a gente quisesse viver nossas más inclinações, seria possível a espiritualidade dar uma... Como seria possível? E precisaria de poucos esforços. Aí diz assim, mas quantos são aqueles que se esforçam? Muito pouco. Então, muitas vezes é um esforço de uma oração. Eu vou dizer a vocês, muitas vezes, às vezes, eu tenho, e aí eu oro, é muito importante essa conexão que a gente tem, da gente orar, né, para que a gente possa ter forças, porque agora, nesse momento, a gente vive, agora, aí próximo aí à política, por exemplo, quantas pessoas vão brigar, bloquear, cancelar por causa de política. Aí passa, gente, a política, às vezes até os políticos estão juntos, que era a maior briga de estão juntos no mesmo palanque, está tudo bem. E as pessoas passaram anos e nunca mais se fala. Não é? Porque não pacificou. Então, veja que aliar a mensagem do Cristo, primeiro nós temos que estar pacificados, porque se a gente pacifica nosso coração, nada consegue nos tirar desse sentimento de pacificação. É claro que a gente vai passar por momentos difíceis, né? Muito difíceis em alguns momentos da vida, que fazem parte também, né, da nossa evolução. Nada é por acaso. Mas se a gente pacifica o nosso coração, não significa acomodar-se. Por isso que Jesus nos levanta que a paz que Ele dá não é a paz do mundo. Porque a paz que o mundo dá é uma paz ilusória. É uma paz de acomodação. É uma paz que faz a gente, por exemplo, né, deixar muitas vezes de colocar em prática os conhecimentos que a gente tem da própria doutrina. De que adianta eu acreditar na reencarnação se eu não consigo lutar contra aquela afinidade que eu não tenho com um parente? Aquela falta de afinidade e aquela animosidade tem uma história por trás. Tem gente que não acredita em reencarnação, mas está lutando. Por quê? Porque recolheu a essência do amor. Talvez eu não acredite, né? Eu não acredito. Pode acreditar um dia. Para quem não é da nossa religião, vai acreditar, porque é lei universal. Mas está trabalhando. Por isso, né, que essa caridade para conosco e para com o outro, ela tem que ser exercida no dia a dia, conforme o ensinamento de Jesus. É bem interessante que é como se a gente pegasse, exatamente, Jesus faz uma proposta, é como se a gente imaginando a cruz. Eu até trouxe um desenho, não sei se dá para mostrar, depois eu mostro aqui a vocês, e mostrando como se fosse a cruz, Jesus mostrando ali um simbolismo da cruz com uma espada. Um simbolismo que Emmanuel traz nesse comentário aqui, do Evangelho por Emmanuel, que é a espada simbólica, né? Ele mostrando aqui que ele traz consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina. Por isso que é muito importante o estudo, gente. Às vezes a gente fica esperando. O estudo pode ser doses homeopáticas. Você não precisa, não tem um tempo, não precisa também estudar. Estuda o tempo que você tem disponível, para que você também tenha um entendimento. Então, é também uma forma da gente se fortalecer com uma espada, o conhecimento. A espada simbólica do conhecimento, né, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à eliminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Né? Então a gente vê que a mensagem do Cristo está há muito tempo entre nós. Né? Claro que a doutrina espírita, a partir do século XIX, ele traz a nova perspectiva, que amplia a nossa visão, né? Claro, quando a gente já tem maturidade para entender, porque eu digo isso, os fenômenos espíritas são de todos os tempos.
o espiritismo como doutrina codificada surgiu a partir do século XIX, mas os seus princípios se perdem no tempo. A comunicação do mundo físico com o mundo espiritual está lá na Bíblia. O primeiro rei de Israel, né, que era o rei Saul, conversou, né, com uma pitonisa, se a gente for trazer hoje médio, chamaram a pitonisa na época, né, abertamente. Ele tinha proibido a comunicação, se proibiu é porque existia, assim como Moisés também proibiu. Então, a gente vai ter também na Idade Média várias manifestações. Então, o Espiritismo é de todos os tempos, né? Apenas a codificação dele surgiu a partir do século XIX. Então, para a gente poder encerrar, né, é preciso a gente entender, né, que essa mensagem de Jesus, que é muito bonita, embora possa abrir os olhos, né, porque Jesus está trazendo aí, ele não veio trazer essa paz que as pessoas ainda no nosso estado evolutivo pensam que é paz, né? A paz que Jesus trouxe é a paz espiritual, a paz da consciência tranquila, né, do dever cumprido, de estar alinhado com o mundo espiritual. Nós temos, gente, todo mundo tem aqui um guia espiritual. Veja que Jesus não deixou a gente, porque sempre a gente fala, por exemplo, em contato com o mundo espiritual, a maioria das pessoas se lembra dos obsessores, né? Porque a gente, primeiro não é culpa do obsessor, porque a gente só tem obsessor se a gente atrai, vai para perto de nós, porque a tomada só liga se houver o pluguezinho, senão não vai haver conexão. Mas a gente tem que lembrar que a influência do mundo espiritual existe, a influência benéfica. Todos nós temos o nosso guia espiritual, que vai ajudar na nossa pacificação, nessa paz que Jesus traz, mas também a espada, porque ele não vem trazer essa paz do mundo de acomodação, porque ainda nesse mundo, cumprir o bem ainda precisa de luta, de muita luta. É muito mais fácil ainda nesse mundo que a gente vive hoje se acomodar, né? Estar conectado, estar alienado com toda a oferta que esse excesso de comunicação nos dá. Usemos com discernimento, com cuidado, para que a gente possa trazer uma pacificação individual e a gente levar isso para o nosso ambiente. Sermos pessoas pacificadoras no nosso lar. Porque às vezes, ele fala também dessa divisão aqui, às vezes a divisão entre famílias por causa de religião. Se todo mundo está na essência do amor, não importa qual o caminho que você vai percorrer. Então, é trazer de fato essa paz, né, espiritual, lutar com a espada, né, contra tudo isso, né, todas essas tentações que a gente tem hoje. Porque de fato, gente, está havendo uma luta entre o bem e o mal. Muito claro que o bem sempre vai vencer, e a gente se alinhando aos nossos guias espirituais, a gente vai seguir adiante. Mas o momento é de muito conflito. Porque as oportunidades que os espíritos, né, estão tendo, muitos espíritos que estão recalcitrantes no mal, ainda estão aqui no nosso planeta. Então a gente tem visto aí muitas informações no nosso planeta, né, de tanta coisa, né, que leva à degradação humana. E tem gente dizendo que isso é moderno, viu? Esquece que lá na época dos imperadores romanos já existia. Está lá a Bíblia para mostrar Sodoma, Gomorra, Pompeia, né, de todos os desvios morais que a humanidade chegou. Então é preciso a gente estar atento para que a gente possa pacificar o nosso coração, né, e lutar para nos melhorarmos no dia a dia e lutar contra todos esses, né, esses atrativos que nos levam a desviar do nosso caminho, daquilo que a gente se propõe. Quando a gente está no mundo espiritual, olha, a gente planeja tanta coisa, promete tanta coisa, faz muito planejamento, né, e tem o apoio do mundo espiritual, tem todos os instrumentos, porque às vezes a gente alega muito, não, mas é que eu tive dificuldade, mas os instrumentos estão disponíveis para nós. Assim que a gente acessá-los, a gente vai ter, sim, força para vencer todas as dificuldades que a gente tem. Todas. Porque, aliás, também, muitas delas fomos nós mesmos que criamos. Algumas vêm para o nosso crescimento, que são as provas, mas
Muitas delas são expiações, inclusive dessa vida, que a gente às vezes tem, deve ter sido porque na outra vida, né, eu aprontei isso, e será que é só da outra vida mesmo? Ou tem muita coisa que é dessa, que a gente plantou e agora está colhendo? Porque a plantação, gente, é livre, agora a colheita é obrigatória. Plantou, vai colher. E na mesma linha, porque tem gente que planta uma coisa e quer colher outra, né? Aí, né? Então, por isso que Jesus, mais uma vez, brilhante, nosso mestre amado, ele que está à frente do nosso planeta. Às vezes a gente fica tão assim, com tantas coisas que a gente está vendo, né? Desafiantes, mas a gente tem que estar tranquilo, fazendo a nossa parte, na nossa esfera de ação. A gente tem que estar tranquilo, gente, porque Jesus está no leme desse barco nosso. O nosso planeta azul não está à deriva, não está. Então a espiritualidade superior, nossos guias espirituais, nosso guia que nós temos, todos nós temos, demos o nome que quisermos, né? O próprio livro do Espírito nos diz isso. Se a gente quiser dar um nome, a gente pode dar. A gente tem certeza que Deus, além de ter dado a bússola que está em nós, né? Que é a nossa consciência, que se a gente acessá-la com a ajuda dos nossos guias espirituais, a gente vai ter sim orientação para pacificar o nosso coração e usar dessa espada para a nossa redenção. De luta, de muita luta, para vencer as nossas más inclinações e para vencer tantas coisas que o mundo ainda nos oferta. De uma forma diferente, às vezes, do que a gente vê, a gente vai fazendo um paralelo com guerra disso, guerra daquilo, mas a guerra moral é muito grande que a gente vive agora. Cabe a nós levantar a cabeça, pegar a nossa espada e saber que a gente tem uma multidão de espíritos que querem nos ajudar, mas muitas vezes a gente vira as costas para isso, porque a tentação que o mundo nos oferta, né, para o nosso nível evolutivo, a gente é muito tentador ainda. A gente cai muito, a gente acha muita facilidade, né, em muitas coisas e se desvirtua do nosso principal objetivo, né, a que nos propomos. Porque tem muita gente que tem curiosidade, eu queria saber qual era. Gente, às vezes o nosso objetivo é ser um bom pai, né? Uma missão. Já é uma missão espetacular, ser uma boa mãe, uma boa filha, né? Um bom profissional dedicado, né? Procurar pacificar o seu ambiente, qualquer lugar que você esteja, você ser luz. Aí já é uma grande missão, que as pessoas ficam esperando grande missão. Meu Deus, eu gostaria de ter vindo com. Não é? E tem tanta gente aí que tem tanta fama e não está contribuindo com nada. Quando tem pessoas, né, que para o mundo são pessoas aparentemente, né, que está ali no ostracismo, é desconhecida, mas que está construindo, né, verdadeiros caminhos de luz. Que diga a mãe de André Luiz, que era uma dona de casa desconhecida, mas que deixou tantos exemplos de amorosidade, né, e de evolução espiritual. Então, que a gente possa sair daqui, né, repleto desses pensamentos e agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, por deixar mais um ensinamento, né, para que a gente possa seguir os passos dele. Agradecemos, mestre, pela tua bondade infinita e que possamos cada vez mais no nosso cotidiano estarmos juntos. Sabemos que o Senhor está sempre conosco. Precisamos nos esforçar para estarmos com o Senhor. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Passei um pouquinho que você disse que podia. Muito bem, meus irmãos. Então, veja aí, né, que tivemos aí um estudo interessante. Nossa irmã trouxe uma fala muito bem embasada. Veja como é importante o estudo. Ela mesmo falou nisso, né? Embasado no livro dos Espíritos, na gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no pensamento de Emmanuel. Ou seja, para a gente poder comunicar a doutrina espírita, tem que embasar no ensinamento espírita. Aqui a gente não está para dar a nossa opinião pessoal, né? Pode ser o que a gente acredita, mas baseado na doutrina espírita, né? Então, muito bem, parabéns à nossa irmã, agradecemos. Nossa irmã Gilca nós estamos prestes a completar 8 anos, né? E desde o primeiro ano que ela está com a gente, dando uma força, né? Companheira da primeira hora, né? Nos dando aquele incentivo, sempre compartilhando conosco esses ensinamentos. Muito bem. Então, leva o nosso abraço para cada Chico, para a família, para o Priscila, para o maridão, tá certo? Tudo de bom para eles.
alguns avisos, né? Bom, já que falamos de estudo, nós temos o nosso estudo, que é o estudo do Evangelho de Marcos, o pensamento de Emmanuel, que ele é quinzenal, por sinal hoje temos, é após os passos, tá? Às 18 horas a gente começa. Quem quiser participar, é só ficar e participar com a gente. Quem quiser tomar o passe, também é só aguardar sentado, que a gente vai chamando aos poucos, tá? Quem quiser colocar o nome no livro de vibrações, que a gente faz as vibrações nas quartas-feiras, à noite, é só fala com o nosso irmão Tarcísio, que ele orienta, o nosso livro está ali fora. Pode ser o seu nome, o nome de um parente, encarnado ou desencarnado, né? Estou vendo aqui os super lá do Leal, né? Do Lar Espírita, André Luiz, lá de Bonito, né? Sejam bem-vindos, prazer em recebê-los, né? Quem está vindo pela primeira vez na nossa casa, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá certo? É um prazer ter-eles conosco. Pois bem, deixa eu ver se falta alguma coisa. Sim, curioso que veja como são as intuições. Nossa irmã, quando chegou aqui, conversando, ela perguntou logo, né? Como é que estava o nosso esforço, né, para a sede, né? Sede própria, que a gente tem que fazer. Ela já sintonizou, porque a gente está formando um grupo, né? E quem quiser participar, fica à vontade. E a ideia é justamente a gente criar um grupo, uma comissão que permanentemente fique pensando, né, na arrecadação de recursos, de doações, de orientações, seja lá o que for, tudo que for pertinente para nos ajudar um dia a gente ter a nossa sede própria, até para poder ampliar os trabalhos, né? A gente precisa, a matéria não é o mais importante, mas a gente precisa da matéria para poder agir no mundo, né? Então a gente precisa de um lugar que seja próprio, porque o aluguel é ótimo, graças a Deus temos a nossa casa aqui, mas o aluguel é hoje, mas pode ser que o proprietário, de um momento para o outro, ele pode precisar, e é muito justo, e a pessoa tem que ficar saindo de um lugar para outro, né? Porque na Deus que demore muito aqui, né? Que ele não precisa nem tão cedo. Mas então quem quiser participar, fica à vontade, porque a ideia é pensar em fazer os eventos, em buscarmos patrocínios, e todas as formas lícitas, como nossa irmã diz, o que for lícito para a gente trabalhar e obter a matéria para um fim bom, né? Para o fim do nosso trabalho aqui da divulgação da doutrina espírita. Muito bem. Então, para a gente encerrar, desejamos muita paz a todos. Mais uma vez, muito obrigado, nossa irmã Gilca. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir a nossa irmã Cleide para fazer a nossa prece de encerramento, tá certo? Boa tarde a todos. Que Jesus, nosso divino Mestre Jesus, amigo e governador do nosso planeta Terra, que ilumina todos que estão aqui neste momento, ilumina nosso planeta, ilumina também, Senhor, os nossos sentimentos de amor, de fraternidade. Envolve, Senhor, nosso planeta Terra em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. Abençoa, Senhor, a todos aqui presentes, aqueles que estão pensando nos seus familiares mais necessitados, que as bênçãos de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima possam iluminar a todos. Obrigado, Pai, por esta tarde tão importante de estudo e esclarecimento. E que a paz do Senhor ilumine cada um que está aqui presente, envolvendo em eflúvios de misericórdia e de amor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, a divulgação da Tua doutrina consoladora de amor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para concluirmos essa primeira etapa dos nossos trabalhos. Quem quiser tomar o passe, é só aguardar um pouquinho, tá? Muita paz para todos os que estão aqui e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Muita paz. Só salvar aqui, viu, Júlio? Fica à vontade, deixa eu só salvar. Sim.